Tá? Vamos pegar outro exemplo. Eu vou fazer um exemplo agora que que tem uma simetria cilíndrica. Tá? Então, se o problema tem uma simetria cilíndrica, nós vamos usar a superfície gaussiana como se fosse um cilindro. Né? A gente vai ter essa geometria respeitando a simetria do problema. Tá? É, Aqui nesse problema, nós temos que não é um cilindro inteiro que tem cargas. A gente tem cargas só entre A e B, que é o raio A e o raio B, tá? Que é uma simetria, que é como se fosse um cano, né? Com um diâmetro aqui. Um diâmetro. É, Então a gente só tem carga no azul, tá? No branco a gente não tem carga. E aí eu queria fazer essa perguntinha para vocês, que é: qual é a carga interna dessa superfície é, pontilhada aí que eu vou usar como superfície gaussiana para esse caso, né? Para que o R é menor do que A. Eu esqueci de falar, esse ρ é a densidade de cargas volumétrica. Vou dar mais 10 segundinhos para vocês. Vamos lá. Eu tenho essa superfície aqui. Qual que é o volume dessa superfície? Tá? O volume dessa superfície é πr ao quadrado h, que é a área do tampo, né, vezes a altura. Porém, eu tenho carga só entre A e B, e esse R é menor do que A. Logo, a resposta dessa questão é a letra C, que é zero. Não tem carga. Não tem carga aqui dentro dessa superfície. Tá? Se não tem carga nessa. Vocês entenderam por que não tem carga? Isso é importante que vocês consigam visualizar essas coisas, né? Devido a. Ah, tá. Se eu pegar essa. Se eu pegar o tampo aqui, ó, pega o tampo aqui, tá? Veja que o R é menor do que o A, tá vendo? O R é menor do que o A. E a gente só tem carga entre A e B. Então é como se fosse um cano. A gente tem um tubo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, um tubo, né? Onde eu vou ter cargas aqui em volta, mas eu não tenho carga no buraco do tubo.
E eu estou olhando exatamente dentro do tubo, tá? Então, dentro do tubo, né, para R menor do que a carga é nula, tá bom? Agora conseguiu ficar mais claro para vocês? É, eu acho, tá? Aí já adiantando, eu acho que essa parte da lei de Gauss é uma das que é muito difícil eu mostrar para vocês qual tipo de raciocínio, né? Eu consigo, a gente consegue mostrar algumas coisas assim, mas que tipo de raciocínio que a gente tem que ver, né? Nessas simetrias, nesses problemas. Então, eu realmente aconselho que se vocês forem focarem em algo nesse, nessa semana, né? Caso vocês tenham menos tempo, se foquem em resolver exercícios, tá? Em diferentes geometrias, tá? Porque isso vai ajudar demais nessa visualização. E talvez o treino seja algo bastante interessante de vocês terem, tá? Para esse tipo de coisa. Eu vou fazer os outros casos, né? Eu fiz R menor do que A aqui, e eu vou fazer os outros casos também, aí eu acho que vai ficar mais claro por que esse aqui interno é zero. Tá? Mas, se o Q interno é zero, tá? Para esse cilindro oco aqui, quer dizer que dentro desse cilindro, o campo elétrico também é zero. Tá? Por quê? Porque o fluxo elétrico é zero. Mas, para o fluxo elétrico ser zero, ou a área é nula, né? Ou ortogonal ao campo elétrico, ou o campo elétrico é zero. Nessa situação, o campo elétrico é zero. Tá bom? Tá? Vamos lá. Agora vamos pegar uma área que é um A, um R, né, entre A e B. Tá? Eu estou pegando no meio da superfície. Tá? Se eu tenho uma simetria esférica, desculpa, gente, uma simetria cilíndrica, eu vou ter que o campo elétrico também vai ter essa simetria. Logo, o campo elétrico é radial ao a minha superfície gaussiana. Então, se eu escolher essa superfície gaussiana cilíndrica, novamente, lembra-se que eu estou respeitando a simetria do problema para me facilitar, para facilitar as contas, tá? É... Beleza, então a gente tem que o campo é assim. A gente faz uma consideração, tá? Aqui nessa situação, que a gente não tem efeito de borda. Quer dizer que a gente não tem campo para cima, tá? Esse campo é zero. Esse campo não existe, tá? Esse campo não existe. Então a gente considera que o campo só tem a simetria do problema, tá? Se a gente fizer essa conta, a gente vai ter novamente aquela situação da carga na esfera. Aqui, agora, essa distribuição de carga no cilindro, que é nada mais, nada menos do que ter o, o campo elétrico na mesma direção da normal, da área, e ele ser constante por toda a área. Tá? Qual área que a gente está falando? É a área, tá, é, do cilindro, tá? Sem o tampo. Então essa área é 2πr, né?
vezes H. Então essa área é 2πrh, que é a face só da parede aqui do cilindro, sem o tampo. Tá? Beleza, então a gente calculou o fluxo. Agora a gente tem que calcular o Q interno. Quem que é o Q interno? É o ρ e o V onde tem carga. Onde tem carga? Entre A e R. Então eu vou pegar todas as cargas que estão aqui. Como o ρ é constante, isso vai ser só o volume. Tá? A gente vai ver na aula de quinta-feira exemplos quando o ρ não é constante. Já tem exercícios lá na lição que o ρ não é constante para vocês visualizarem. Mas a gente vai ver coisas que o ρ não é constante. Aqui eu estou considerando o ρ constante em primeiro caso. Então o ρ é constante, então é o volume que tem carga, que é entre, né, essas duas superfícies. Então é esse carinha aqui, né? Esse voluminho aqui, né, que está entre. Deixa eu tentar desenhar aqui, né? Esse cara aqui, né? Tá? Esse cara aqui. E o que é isso? É o volume da superfície maior menos o volume do buraco, né? Da minha, então é o volume da superfície gaussiana menos o volume do buraco, que é ρ h π r ao quadrado menos ρ h π a ao quadrado, né? Então eu tiro as cargas porque não tem cargas em R menor do que A. Tá? Igualando essas duas coisas, né? Eu igualo os dois e o que eu vou ter? Eu vou ter um ρ sobre 2ε0. Então aqui, ó, igualei os dois, né? O π corta, o h corta, tá? Sobrando isso aqui. Tá vendo? Então veja que a gente tem uma componente que aumenta e uma componente que diminui com a distância. Tá? Veja também que é interessante vocês notarem que, para ver se vocês acertaram, pelo menos se a conta está certa ou errada, a gente não consegue ver, mas a gente consegue ver se a conta está errada. E uma das coisas para visualizar isso é ver se a dimensionalidade do problema está certo. Lembra que o campo ele depende de 1 sobre r ao quadrado. O ρ é a carga sobre uma distância ao cubo, né? É metro ao cúbico. E veja que essa parte aqui, os dois casos, né, R é metro, ao quadrado sobre R também é metro. Então está correto, né, aqui está certo, a gente pode fazer essa diminuição. A gente só consegue diminuir coisas que têm a mesma unidade, né? E sobre metro ao cúbico. Então ficou metro sobre metro ao cúbico. Metro ao cubo. Então vai ficar 1 sobre metro ao quadrado, que é exatamente a dimensionalidade que a gente tem que ver, né, no campo elétrico. Tá? Então isso é uma maneira da gente visualizar esse efeito. Beleza? Conseguiram entender? Conseguiram entender de onde que está vindo a carga interna, de onde que está vindo esse campo elétrico, o fluxo do campo elétrico? Beleza. Agora vamos ver o caso, né, calcular o campo para R maior do que B. Se o R é maior do que B, então a gente vai pegar uma superfície gaussiana onde o R é maior do que B, né? Por exemplo, igual mostrado aqui. Se nós fizermos a conta, nós vamos ver que o fluxo é igual, independente da distância. Aqui o Rzinho está errado, tá? O Rzinho tinha que estar indo até lá, até aqui.
né? Mas o fluxo é a mesma conta. A gente tem a mesma simetria, tem as mesmas coisas, então a gente vai manter o fluxo é análogo, né? Por causa da simetria. Já o Q interno é o Q total. Quem que é o Q total? É o ρ vezes o volume onde tem carga, o volume interno, que é ρ, que é o cilindro B menos o cilindro A. Então é, né, as cargas do cilindro B menos as cargas do cilindro A, né? Porque o A não tem carga. Então é isso aqui. Se vocês forem ver da equação anterior, é só substituir o R pelo B aqui, né, nesse caso, porque o ρ é constante. Fazendo a continha, igualando os dois, né, o Q interno sobre ε0 e o fluxo, nós temos isso aqui. Veja novamente, então, o H e o π cortam, nós temos essa situação aqui, né, onde ρ é dado por isso, né? Ρ, o campo, né? Ρ sobre 2ε0, b ao quadrado menos a ao quadrado sobre r. Tá? Novamente, veja que a dimensionalidade do problema está correta, né? Que é b ao quadrado menos isso aqui é metro, e a gente tem 1 sobre metro ao cubo do ρ. Então o campo elétrico deu novamente 1 sobre metro ao quadrado. E outra coisa importante, tá? Para geralmente, tá? Quando a gente está falando de distribuições que a gente não tem cargas no infinito, geralmente a gente tem um campo que cai para zero no infinito, tá? Que é a situação, por exemplo, desse campo aqui, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, uma das contas que a gente vai fazer, que vocês vão ver nas lições, tal, é o plano infinito. O plano infinito vocês vão ver que o campo elétrico não é zero no infinito, mas se a gente tem cargas finitas concentradas, a gente vai ver isso acontecendo, o campo indo para zero no infinito.